Olá pessoal, continuando o estudo de derivadas parciais, agora vamos estudar a regra da cadeia, tá? Lembrando aí que para este estudo é bom você revisar a regra da cadeia quando aplicada em funções de uma variável. E nós estamos agora trabalhando com funções de duas ou mais variáveis. Vou tratar nesta aula do primeiro caso. Dividiremos então em dois casos, sendo este o primeiro, tá? O que acontece? Se dado uma função, tomando x em função de t e y em função de t, funções que são diferenciáveis em t, e uma função z de duas variáveis também, que é diferenciável no ponto x e y, que são em funções de t. Então a nossa função z será diferenciada em t. E representaremos da seguinte forma a derivada de z em relação a t. Observe que aqui eu não estou usando del no z, ó, porque estou derivando z como se estiver em função toda de t, tá? Em função de uma variável só. Estou diferenciando ela em função de t. Como que vamos proceder? Você vai fazer del z, del x, ou seja, então vamos pegar a função de duas variáveis e derivar em relação a x. Depois, pegar a função x, que é de uma variável, e derivar em relação a t. Mas, pego novamente a função a z e agora derivo em relação a y, del z, del y. E pego o y, que é de uma variável, e derivo em relação a t. Ao realizar isso, estou desenvolvendo a regra da cadeia e derivando z em relação a t, tá? Ela é diferenciável em relação a t, como foi dito. Vamos analisar um diagrama de uma árvore aqui que eu representei isso. Então vamos tomar a função z, que é de duas variáveis. Então você deriva em relação a x e depois em relação a y, né? Como é de duas variáveis, uso o del. E depois que você deriva em relação a x, x está em função de t. Deriva em relação a t. Então del z, del x vezes dx dt. Agora, faça a derivada em relação a y, ou seja, mais a derivada em relação a y, del z, del y, vezes dy dt. Aí, um diagrama aí da regra da cadeia. Esse nosso primeiro caso. Podemos estender também para mais, quando nós tomamos w aí em mais de uma variável, em três variáveis onde x, y e z estão em função de t. Pode ser 4, 5, 6 variáveis, nada muda, tá? Tudo continua. Você deriva w em relação a x, deriva x em função da variável que ela está dependendo, no caso de x. Se é de três variáveis, você tem que fazer x, y, z. Ó. X para o y e para o z. Ou seja, nada muda no nosso diagrama de árvore, só aumenta as pernas dele. Então, os galhos no caso, né? Árvore. W deriva em relação a x e x em função de t. Deriva em relação a y e y em função de t. Deriva em relação a z e z em função de t. Isso porque lembramos aqui que nesse caso w está em função de x, y e z. Se w estiver em função de 5 variáveis, aí vai ser 5 pernas aqui e 5 galhos, tá? Chegando aqui. Vamos aqui para um exemplo. Eu tenho aqui uma função z, que é uma função de duas variáveis, onde x é seno de 2t, tá? X é uma função, está em função de t, e y é cosseno de t. Vamos determinar a derivada de z em relação a t. Lembrando que eu consigo porque se x é diferenciável em t e está em função de t, e por sua vez z está em função de x e y, também é diferenciável em t. Ou seja, aplicaremos a regra da cadeia. Aqui, né? Duas pernas, dois galhos iniciais, porque a função ela é de duas variáveis. Organizando alguns dados, tem o x que foi dado, o y e nossa função z. Vou achar dz dx, del z, del x. Ou seja, derivar em relação a x, mantendo o y constante. Chego nela. Estou apresentando aqui porque nas aulas anteriores que nós aprendemos como calcular. Se caso ainda você não consegue derivar analisando
Se eu estou derivando em relação a x, analisando o y como constante, você tem que voltar nas aulas anteriores para aprender a derivada, porque aqui já é um passo a mais aplicando a regra da cadeia. E dx dt também já obtive aqui, tá bom? Derivei x em relação a t. Faço agora a derivada de z em relação a y, né? Derivada de y é 1, ficando x quadrado, mais 4 vezes 3, 12, y ao cubo x. E derivo y em relação a t. Derivada do cosseno é menos seno. E venho substituindo. Del z, del x, vezes dx dt, mais del z, del y, vezes dy dt. Como ele pede no ponto t igual a 0, em vez de vir substituindo tudo aqui, que eu teria, né? O seno de t, y aqui, cosseno de t, porque eu estou derivando em relação a t, tem que estar tudo em função de t. Depois que você acha que você tem que vir trocar, tá? O x pela o x em questão, o y e assim por diante. Só que aqui eu vou, por falta de espaço também na apresentação, eu vou dar um pulo mais esperto. Observa que seno de t aqui, seno está em função de t aqui, né? E ele está pedindo em t igual a 0. Então eu vim aqui substituir. Ó. Seno de t é 0. E 2 cosseno de 2t, cosseno de 2t é cosseno de 2 vezes 0. Cosseno de 0 é 1. 1 vezes 2, 2. Certo? E aqui, multiplicar por 0, isso aqui vai desaparecer. Permanecendo apenas 2xy mais 3y². Aí agora eu venho trocando, né? X por seno de 2t e y por cosseno de t. E eu já vim trocando por 0 também, né? Porque seno de 2 vezes 0 é seno de 0. Então, x é 2 seno de 0. Y, cosseno de t é cosseno de 0. Então, onde tem y, eu vou trocar por cosseno de 0. Logo, em vez de trocar por seno de 2t e depois por seno de 2 vezes 0, já substitui logo o t por 0. E só resolver. Resolvendo aqui, né? Seno de 0 é 0, vezes cosseno de 0 é 1, mais 3, vezes cosseno de 0 é 1, tal. Resolvendo, chega no resultado 6. Ok, gente? Então, resumidamente, tomei uma função de duas variáveis aqui, onde eu tenho x e y em função de t. Como x e y está em função da mesma variável em função de t, z é diferenciável em t. E achei, então, a sua derivada aqui aplicando a regra da cadeia. Tá? Em relação a x, depois em relação a z. Aí aqui eu faço os cálculos. Lembrando que quando você chega aqui, você vem ter que trocar o x por aquilo que ele é, que no caso é seno de 2t, e y por cosseno de t. Por falta de espaço, eu resumi algumas informações e também, por ser um caso mais tranquilo, ó, seno de 0 era 0, ia cancelar tudo isso, eu vim substituir antes o t aqui, ficando o x e o y, e depois, mais uma linha, eu venho substituir os demais. O x por seno de 2t e o y por cosseno de t. Lembrando que seno de 2t, como o t é 0, é a mesma coisa que seno de 0. Então, x, quando você substitui o t igual a 0, se torna seno de 0 e o y cosseno de 0. E aí só resolvi o restante. O que muda desse caso, que eu chamei de caso 1, para o caso 2, é que no caso 1, você vai ter z em função de x e y, né? Ou de x, y, z e assim por diante. Porém, x e y estão em função apenas de uma variável, de t. No caso 2, se nós tomássemos o mesmo exemplo aqui, nós teríamos ainda x em função de, não só de t, mas de, por exemplo, de t e de r. E y também em função de t e de r. Aí o x e o y também se tornam funções de duas variáveis. Aí já é diferente. Aqui o caso 1 se aplica quando seno quando o x e o y estão em função apenas de uma variável t. Agora, se x e y também estiverem em função de duas variáveis, aí já é o caso 2, tá bom? Agradeço a atenção e até a próxima.